Então ele nos ressuscita e nos faz assentar nesses lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é que fisicamente você está lá, mas você já está em Cristo Jesus como corpo daquele que é o cabeça, Cristo. Você já desfruta legalmente de todas as coisas daquele que assenta no trono. Então eu queria falar com vocês hoje, nessa manhã, um pouquinho sobre esse meio do caminho. Como é que você sai desse estado de inimizade e você chegou a esse estado de intimidade? E para isso eu queria abordar alguns conceitos primários, fundamentais dentro do cristianismo, que nós temos que, talvez dominar não seja a palavra adequada, mas nós temos que ter um entendimento muito claro sobre eles, para nós entendermos o que é o Evangelho e nós não sermos captados por falsas doutrinas, como nós falamos nas últimas semanas. O primeiro conceito que eu queria abordar com vocês é o conceito de aliança, o conceito de pacto na Bíblia. Nós temos diversas alianças que são feitas na Bíblia, diversas promessas que são abordadas na Bíblia, mas eu queria abordar nesse momento 3, que são as fundamentais. O texto de Hebreus 7,18 diz o seguinte: a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então nós temos o pacto da promessa, nós temos o pacto da lei, nós temos o pacto de Cristo. Mas o pacto de Cristo, ele não é nada mais do que o cumprimento desta promessa. Então, o que o autor de Hebreus vai dizer é que esse pacto não poderia anular o primeiro, o anterior. Então, como Cristo ele cumpre o primeiro, não existe traição. Então, quando Deus estabelece um novo pacto a partir de Cristo, ele restaura aquilo que era promessa para Abraão, que era uma nação sacerdotal. E uma nação sacerdotal ela vai ser construída a partir da igreja, do estabelecimento da igreja. Então, na verdade, esse velho pacto, o texto fala que ele era fraco e inútil, não que ele não tinha nenhuma utilidade, ele era um meio de campo, ele era uma ponte para algo, ele apontava o caminho para algo, mas ele era inútil no sentido da salvação, porque se nós dependêssemos da lei, nós iríamos ter que ficar fazendo vários sacrifícios e nós nunca, na verdade, iríamos ser redimidos dos nossos pecados. Livres dos nossos pecados. É isso que o autor de Hebreus fala. Se fosse pela lei, nós teríamos que sempre estar oferecendo novos sacrifícios. Mas o que ocorre no novo pacto? Nós temos um sacrifício. O Filho, ele é sacrificado. Porque se eu entendo que isso daqui foi abrogado por sua fraqueza e inutilidade, toda vez que tenta se construir uma doutrina a partir do velho pacto, eu tenho que achar que tem algo estranho nisso daí. Por exemplo, nós falamos sobre a doutrina da unção exclusiva na semana passada, onde homens são os ungidos de Deus. Onde que é construída essa doutrina? No novo pacto? No novo pacto existem homens exclusivamente ungidos? Quem que é o ungido de Deus no novo pacto? É a igreja. A igreja ela é ungida. Então você percebe que quando tenta se construir essas doutrinas, sempre vai-se onde? Na velha aliança. Porque na velha aliança não era todo mundo que era ungido. Era realmente o profeta, o rei e o sacerdote. Então é muito importante compreender que este velho pacto, ele foi abrogado para que a promessa fosse cumprida em Cristo. Compreendido esse conceito de aliança, ele nos leva automaticamente então para o próximo degrauzinho, que é o conceito de adoção. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Quem que é o Espírito do seu Filho? É o Espírito Santo. Ok? Então, porque eu sou filho, ele envia a mim o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que me faz clamar, Abba Pai, porquanto já não sou mais servo, mas filho. E se eu sou filho, eu sou também herdeiro por Deus. Então, por isso eu estou assentado em Cristo nas regiões celestiais. Outrora, quando não conhecíamos a Deus, nós servíamos por natureza os que não eram Deus. De quem que ele está falando aqui? De quem? Quando nós não éramos filhos,
nós servíamos aqueles que eram os mediadores. Por isso as pessoas tinham que se submeter incondicionalmente àqueles que eram ungidos. Aqui ele está falando exatamente daqueles mediadores humanos, o profeta, o rei e o sacerdote. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Aqui Paulo está alertando a igreja, dizendo o seguinte: vocês agora são filhos e querem voltar aos rudimentos da lei para servir a Deus como aqueles que estavam debaixo da lei. Como se toda a lei não tivesse sido cumprida em Cristo. Vocês deveriam estar na lei de Cristo, vocês ainda estão na lei de Moisés. Não é um desafio tão diferente do que nós estamos falando hoje na igreja brasileira. Quando nós falamos de transferência de unção exclusivista, de cobertura espiritual, de assédio religioso, pessoas que não conseguem se livrar dos padrões da velha aliança, dos padrões de escravidão que existiam no velho pacto e ainda não entendem o que é ser um filho. Não é que eles são inimigos de Deus, mas eles também não conseguem desfrutar da intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de pessoas que não são salvas, porque eu não vou medir a salvação de ninguém, mas eu estou falando de pessoas que não conseguem desfrutar da sua salvação. Você lembra da história do filho mais velho, na parábola do filho pródigo? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. E literalmente era tudo, porque o filho mais novo, ele já tinha recebido sua herança. E aquele outro homem estava revoltado, falando com Deus: nossa, eu estou aqui com você todo o tempo, você não mata um cabrito para eu comer com os meus amigos. Meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas você quer viver como um servo. Você quer viver como um escravo ainda. Você não quer desfrutar da intimidade de Deus. São pessoas que não entendem a adoção. Esse processo de adoção, ele vai ocorrer, nós iremos chamar ele também de processo de salvação. É exatamente isso. A nossa salvação é um processo, aliás, com 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da justificação. O que significa ser justificado? É o aspecto legal. Quando você adota uma criança, a primeira coisa que sai é o documento, é o papel. Esse papel, ele não é simplesmente celulose, ele tem muito mais importância do que isso. Significa que você é herdeiro, significa que você agora você desfruta de todos os aspectos legais e benefícios legais que o seu pai desfruta. Então, por exemplo, nós fomos missionários na China durante 7 anos. E ali nós vimos em alguns momentos americanos adotarem crianças chinesas. E eu acho muito legal esse comparativo do que é um estrangeiro adotando o outro. Porque não é simplesmente você foi adotado por Deus. Você é um estrangeiro adotado, tá bom? Se coloca nesse lugar. Isso daqui não é a pátria de Deus. É criação de Deus, mas não é a pátria. Não é isso que Jesus vai colocar várias vezes? A nossa nação, a nossa terra, a nossa pátria é outra pátria. Então, quando ele nos adota, sai um documento dizendo o seguinte: agora você não pertence mais a essa pátria. Você não é mais chinês, você é americano. O que significa isso? Gente, significa tudo. Significa tudo. Por exemplo, no comparativo de China para Estados Unidos, um indivíduo, mesmo que não tenha saído fisicamente daquele lugar, ele sai do domínio de uma ditadura para uma democracia. Ele sai de um conjunto de regras e leis para um outro conjunto de regras e leis. É por isso que Paulo vai dizer que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Não é mais a mesma interpretação legal. Existe uma outra coisa que agora é Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, nós temos justo juiz, justo advogado,
Nós temos toda a estrutura daquele estado em nosso favor. Compreendido o que é a justificação, que é o aspecto legal, nós vamos para a santificação. Aí existe um outro ponto importante. O gosto dessa criança muda automaticamente? A língua dessa criança muda? Opa, sai um documento, a partir de hoje, no Mandarin, only English. Será que é assim que funciona? Então, é assim também que vai ocorrer na nossa vida cristã. O aspecto legal está resolvido, mas existe uma cultura que precisa ser mudada na nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele enfatiza dois aspectos. O primeiro é o domínio sobre o corpo, e o segundo é, que é o culto racional, e o segundo é a renovação da mente. Então, o corpo e a mente. Então, quando nós falamos de quebras que nós temos que correr atrás, nós não estamos falando mais de quebras espirituais, percebeu? Você está falando de quebras emocionais e físicas mesmo. Eu compreendo que existe ainda coisas no meu corpo que pela prática que eu tinha anterior, agora eu tenho que mudar, eu tenho que dominar. E existem aspectos emocionais. Então, realmente, nós podemos ter situações em que uma menina ela é levada para Cristo, Cristo a adota, mas ela ainda não entendeu quem ela é em Cristo, por causa de situações de abuso que ela passou na vida dela, por causa de namorados que passaram por ela. E esses padrões, eles têm que ser mudados. Isso tem que ser colocado diante de Deus. Novamente eu repito, não são aspectos espirituais. Eu não estou dizendo que aquilo que é emocional ou físico não possa refletir na minha espiritualidade, porque quando eu não compreendo, quando eu não domino o meu corpo e quando eu não renovo a minha mente, o que vai acontecer? Eu não vou desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é uma vida espiritual rica, que é ser cheio, cada vez mais cheio do Espírito Santo. Não estou falando aqui de maldições, eu estou falando exatamente daqui para frente o que eu posso desfrutar de Deus. E pode ser que eu não desfrute algumas coisas de Deus. E nós nos encontramos o tempo todo com cristãos que não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem para ele, porque eles estão presos em mazelas emocionais e físicas que eles ainda não querem vencer. E muitas pessoas acabam questionando a sua salvação dentro disso daí. Ah, mas será que eu sou salvo mesmo? Eu ainda tenho um desejo pecaminoso. Você tem um desejo pecaminoso porque ainda existe um processo de santificação que você tem que passar, que você vai passar. E quando é que eu vou passar desse processo? Bem, provavelmente em vida você não vai completar ele. Você não vai conseguir completar ele. Isso que é tão difícil, porque dependendo daquilo que você experimentou, pode ser que você passe sua vida inteira resistindo a algo. É claro que os primeiros passos são sempre mais difíceis do que os últimos passos. Você pega uma pessoa que vem do homossexualismo, não quer dizer que ela aceitou Jesus, opa, agora o cara mudou completamente o gosto dele. Não, talvez ele ainda continue tendo aquele gosto que é um gosto, né, pecaminoso. E os primeiros passos vão ser difíceis, ele vai ter que abandonar a prática, ele vai ter que começar a buscar as coisas de Deus para que haja gradualmente uma amortização daquele desejo e ele consiga experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não estou querendo dizer aqui que não possa existir também um milagre. Porque nós conhecemos pessoas que vieram para Cristo e muitas coisas mudaram quase que instantaneamente. Mas isso é milagre. Se o milagre ocorresse com todo mundo, nós chamaríamos de milagre? Não, a gente chamaria de rotina, né? É a rotina, não é o milagre. Então, existem pessoas que desfrutaram de milagres. Mas, no geral, é isso daqui que nós vamos ter que trabalhar.
Aí vai envolver prática religiosa, disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, jejum, você ir à igreja, você se dispor a ser amolado pelos seus irmãos, por aqueles que vivem com você. E tudo isso daí vai fazer parte desse processo de santificação. Você vai perceber que na justificação, a igreja ela não atua tanto. É por isso que quando a gente prega, quando você evangeliza, tem muita gente que para e fica pregando para bêbado, falando sobre bebida. É um erro. Você tem que pregar para as pessoas Cristo. Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo vai mudar na vida dele. Convencerá um homem do pecado porque não crê em Cristo. Mas a partir do momento que ele vem, que ele é justificado, aí sim a gente pode falar dos pecados, porque a gente está falando da santificação. E a santificação é o combate direto aos pecados. Não ao pecado da incredulidade, porque isso já foi vencido, mas aos pecados. Isso ocorre na santificação. E a glorificação? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então aqui nós estamos falando da glorificação. É quando você não vai ter que lutar mais contra esse bendito hormônio que às vezes te inclina ao pecado. Não vai ter mais isso. Aí a sua santificação ela está completa, mas também porque Deus mudou o seu corpo. Por isso que na santificação é necessário eu pegar esse corpo que vai ser para a corrupção e apresentar ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Meu culto, o quê? Racional. Agora, algo interessante na santificação, para nós não confundirmos ou trocarmos algumas bolas, é que a santificação ela é fruto da justificação. Ainda que Deus me permita pagar o preço, ainda que Deus me permita esforçar, o esforço ele é fruto da obra de Deus em mim. Então você também não tem que ver ele como uma coisa antinatural. É natural que você se esforce. Então, as obras, aí a gente entende um pouco melhor aquele conceito lá de Efésios 2:8 até 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E o que diz no verso 10? A gente não decora o 10, porque geralmente as pregações vão até o 9, mas o 10 completa a ideia. Porque somos feitura de Cristo, criados para boas obras. Ou seja, não é uma inimizade contra as obras, mas essas obras elas vão ser fruto daquele que foi salvo somente pela graça. Então a pessoa que diz que foi salvo pela graça e não tem obras, ele está caminhando em mentira. Ele não vive a verdade. Ou ele não está se santificando, ou ele nem foi justificado. E aí é algo que a gente tem que... Se eu não tenho tido boas obras, eu estou falando das primeiro conjunto de obras, a obra de Deus em mim, na minha vida que me transforma, se eu não tenho vivido isso, pode ser que eu não esteja desenvolvendo a minha salvação, que é um outro termo bíblico, desenvolver a nossa salvação. Onde que está desenvolvendo a nossa salvação? Na justificação? Não, na santificação. É na santificação que eu desenvolvo minha... Agora, todo esse processo, você percebeu que a pessoa que está domando isso daqui, está nos ajudando, por isso ele é chamado de auxiliador, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo me leva a Cristo, o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, porque é ele que me ingressou no processo da santificação e é ele também que irá me glorificar. É ele que vai me dar esse corpo glorificado. Então esse é o processo da nossa salvação. Então a partir desse fundamento que nós temos aí, existem 3 conselhos que a gente pode pegar aqui. O primeiro é, compreenda a sua nova posição. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Entenda quem você é. Olha só, entenda a sua posição. Será que você precisa de mediadores? É claro, gente, que existe ministério, serviço. Por exemplo, hoje eu estou aqui servindo vocês. Eu não tenho nada mais que confirmar aquilo que é a palavra de Deus. Eu não posso trazer nada novo, nada que seja diferente daquilo que vocês têm acesso. Se eu trago algo diferente daquilo que vocês têm acesso, vocês têm que tratar isso como anátema, como maldito. É o que Paulo fala. Então compreenda. Se você está... Olha só. Você faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real e de uma nação santa, e você ainda tem que buscar a unção de alguém? Não parece absurdo isso? Você faz parte de uma geração eleita, de um sacerdócio santo, de uma nação, de um sacerdócio real, de uma nação santa, e você ainda tem que estar debaixo da cobertura de um homem, espiritual de um homem. Não faz sentido. Eu não estou falando de uma cobertura pastoral, como nós falamos semana passada, ou de uma cobertura congregacional. Cobertura espiritual não existe porque você é geração eleita, sacerdócio real e nação santa do Senhor. Você já está assentado em Cristo, nas regiões celestiais. Não há possibilidade de eu fazer mais por você do que Cristo já fez. Esse é o resumo da obra. Compreenda a sua nova posição. Compreenda a sua posição em Cristo. Segundo, não resista ao Espírito. Como eu falei com vocês, eu não estou julgando a salvação de ninguém, mas é possível, no mínimo, biblicamente falando, resistir à obra do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós não extingais o Espírito. Olha só que 3 termos pesados aqui. Você pode entristecer, resistir e extinguir o Espírito Santo de Deus. Ele está escrevendo para crentes. Mesmo que você não creia em apostasia, que é um termo bíblico, né? Mas mesmo que você não creia em apostasia, não é bom isso. Um cristão se colocar numa posição onde ele entristece, resiste e extingue o Espírito Santo da sua carreira e da sua corrida. Então pode ser que você não esteja desfrutando da santificação, porque você está resistindo ao Espírito Santo de Deus. E é algo que pode estar ocorrendo conosco. Eu estar resistindo à obra de Deus na minha vida. Então qual é o segundo conselho? Não é um esforço tão grande, é simplesmente não resistir. Deixa Deus trabalhar. Você já ouviu aquele ditado? Muito ajuda quem não atrapalha. Não atrapalhe o Espírito Santo de Deus. E por último, aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Em Isaías 40, 13 e 14 diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda da justiça, na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Sabe o que nós estamos falando na semana passada sobre a questão de transferência de unção? Sabe o que é mais absurdo nisso? É as pessoas pensarem que podem administrar o Espírito Santo de Deus. Querido, quando a gente pega os textos bíblicos, nós vamos ver que o texto bíblico é muito claro. Não sou eu que levo o Espírito Santo a nenhum lugar ou a alguém. É o Espírito que me leva e me permite ser testemunha das suas obras. Não pense ali que foi Pedro ou os apóstolos que batizaram aquelas pessoas com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que permitiu Pedro e os demais apóstolos serem testemunhas do seu movimento. Por isso que Jesus fala em Mateus 28. Ide por todo o mundo, e ele fala a grande comissão, e no final ele fala, ser-me-eis testemunhas. Nós
testemunharemos o que Deus faz. É muito diferente. Porque quando eu falo sobre alguém, eu posso falar sobre o morto. Mas quando eu testemunho o que alguém está fazendo, é porque ele é vivo e eficaz. E é isso que Deus está fazendo. Aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo. Se deixe ser movido pelo Espírito Santo a ponto de que você possa testemunhar o que Ele está fazendo na vida dos outros. E quem sabe, com uma pitadinha de privilégio do Senhor, a gente pode ser até um canal para que isso ocorra.